Eu não sei se você já assistiu a íntegra do vídeo do deputado Daniel Silveira se dirigindo aos ministros do STF. Eu não vou colocar esse vídeo aqui, até para eu não sofrer sanções do YouTube, visto que o próprio YouTube já removeu da página do Daniel Silveira esse vídeo, alegando que o mesmo violava as políticas da plataforma. Se você não assistiu, eu sugiro que o faça. Se não conseguir assistir o vídeo, procure no Google a transcrição do vídeo. Diversos sites transcreveram a íntegra do vídeo, aí você vai poder ler e entender exatamente o que o Daniel Silveira falou. Nós aqui do canal sempre elogiamos o deputado Daniel Silveira por ser 100% alinhado com as pautas do governo Bolsonaro, por ser um deputado que em todas as suas falas combate o crime organizado, combate a corrupção e combate também as arbitrariedades do STF. Só que, de fato, ele passou um pouquinho do ponto no vídeo que ele fez. Nós aqui do canal somos críticos às arbitrariedades do STF. Sempre falamos aqui que o ministro Alexandre de Moraes, ele acorda achando que é Deus e quando ele bota o pé para fora da cama, ele tem certeza absoluta de que é Deus. Sentimento esse que também perpetua em diversos outros ministros do STF. Digo aqui que é um sentimento comum nos 11 ministros da Suprema Corte do nosso país, mas de fato o deputado Daniel Silveira passou do ponto. Inclusive, diversos deputados do Centrão, base essa que foi responsável pela vitória do deputado Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, assim como o apoio do governo Bolsonaro também foi um dos pilares para a vitória do Arthur Lira, mas o Centrão e os partidos de oposição não votarão favoráveis à soltura do deputado Daniel Silveira. Porque como é que funciona isso na prática? O STF prendeu. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Prisão essa que, conforme falamos aqui no vídeo de ontem, foi ilegal. Até porque, se existe mandato, não existe flagrante. Isso é básico. Sem falar que era uma prisão preventiva de um deputado federal conhecido nacionalmente, que tinha endereço fixo e que não tinha como fugir. Sem falar que também não apresentava riscos de atrapalhar nas investigações. Então, não se cabia, nesse caso, uma prisão preventiva. Lembrando que parlamentares só podem ser presos em flagrante. Nesse caso, o STF, o ministro Alexandre de Moraes, rasgou a Constituição e instituiu um flagrante. O deputado foi preso, prisão em flagrante, de acordo com o vídeo, no qual ninguém flagrou o deputado no ato da realização daquele vídeo e o prendeu. O ministro Alexandre de Moraes alegou que por o vídeo ainda estar na plataforma do YouTube era um crime permanente e que por isso se cabia a prisão em flagrante. Ou seja, o ministro rasgou a Constituição. Só colocando os pingos nos is, de fato, o deputado Daniel Silveira passou do ponto, exagerou, abusou um pouquinho da prerrogativa de foro que ele tem e da sua imunidade parlamentar. Mas isso não ignora o fato do ministro Alexandre de Moraes ter ordenado um mandato de prisão 100% ilegal e inconstitucional. Goste você do deputado Daniel Silveira ou não. Você deve estar se perguntando o seguinte: qual é o possível desfecho para essa história? Qual é o possível desfecho por causa do deputado federal Daniel Silveira? Nesse momento estão ocorrendo diversas reuniões em Brasília, reuniões essas no qual tenta-se articular um acordo, no qual a Câmara dos Deputados tenta articular com o ministro Alexandre de Moraes para que o deputado Daniel Silveira se afaste de seu mandato em torno de 6 meses e que por isso o ministro do STF deixe ele ter uma progressão para a prisão domiciliar ou até mesmo o uso de tornozeleira eletrônica. E enquanto isso, o caso dele seria votado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, no qual ele correria o risco de perder o seu mandato, de ter o seu mandato cassado. Só que se o deputado federal tiver de fato o seu mandato cassado, ele estará inelegível para as próximas eleições. Sem falar que nos bastidores da Câmara dos Deputados
a maioria deles não se mostra interessada em afrontar, em bater de frente com o STF. Até porque os outros 10 ministros da Suprema Corte apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, será muito difícil, praticamente impossível, já podemos até cravar que não haverá quórum para a reversão da prisão do deputado Daniel Silveira na Câmara dos Deputados. Por quê? Para que a prisão dele seja revertida, é necessário que haja um quórum de, no mínimo, 257 deputados votando abertamente contrários à decisão do STF, votando para que essa decisão do STF seja revogada. E isso, infelizmente, não vai acontecer. Ou seja, o deputado federal Daniel Silveira continuará preso. O presidente tem medo que isso gere um desentendimento, uma desarmonia entre os poderes, entre o judiciário e o executivo federal. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, prefere que essa votação não vá ao plenário. Prefere que tudo seja resolvido através de um acordo, até para que não haja um desgaste na Câmara dos Deputados com essa votação. Até porque os votos para essa decisão serão abertos e partidos de oposição, partidos de centro, já demonstraram que manterão a prisão do deputado federal. Caberia ali para poucos deputados, que inclusive alguns já se manifestaram, como o deputado Carlos Jordi, o deputado Eduardo Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli, até o próprio Kim Kataguiri, já declararam que votarão para que o deputado federal Daniel Silveira seja solto. Mas isso, infelizmente, não será o suficiente. O Arthur Lira também já se posicionou dizendo que essa prisão não influenciará na sequência das reformas que o Brasil precisa, não influenciará na relação do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, a PEC emergencial, o auxílio emergencial, essas medidas, além também das reformas que o Brasil precisa, não atrasarão por conta dessa situação do deputado Daniel Silveira. De qualquer forma, a grande mídia tenta associar essa prisão a uma derrota do governo Bolsonaro, para aquela pessoa que não acompanha a política entenda que essa prisão é uma derrota do governo e, com isso, o presidente Bolsonaro perca pontos, perca a aceitação popular, seja enfraquecido para as eleições do ano que vem. O povo consegue enxergar que, além do deputado ter sido vítima de uma prisão ilegal, o presidente Bolsonaro não é o deputado Daniel Silveira. Nós sempre apoiamos o deputado Daniel Silveira, entendemos que sim, ele exagerou, ele passou do ponto, abusou um pouquinho da sua prerrogativa de foro e da sua imunidade parlamentar, mas isso não apaga o fato da sua prisão ter acontecido de forma 100% irregular e inconstitucional. Nosso sentimento, nosso palpite aqui do canal é que, infelizmente, o deputado federal Daniel Silveira continuará preso e, infelizmente, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele terá o seu mandato cassado. E, infelizmente, ele será inelegível para as próximas eleições. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!